Na crença popular, o que é? O mal-olhado. Não é mágica, é uma antiga. Este texto explica como funciona a energia das outras pessoas. Isso tem um efeito direto e inegável sobre uma pessoa. Costumavam dizer: não era devido a algum ritual, era porque havia algo invisível. É claro que isso está interferindo no seu ritmo de vida. Imagina uma pessoa como um poço. Um olhar e uma pedrinha jogada na água. Ele pode perturbar a atmosfera tranquila e serena. Jogue as pedrinhas uma a uma e você vai entender o que quero dizer. A água rapidamente fica turva e escura. Está escuro. A energia perde o equilíbrio. E isso é um azar. É um ritmo quebrado. Não há dúvida de que há energia estagnada e perda de energia. É claro que é uma crença amplamente difundida que a maioria dos danos aos olhos é causada por foi um acidente. Não é por maldade, mas por ficou claro que havia um excesso de energia que não tinha para onde ir. Não há para onde ir. Isso é particularmente verdadeiro quando a pessoa. Eu estava com inveja, mas mantive a calma. Não grite nem discuta. Apenas fale alto. É imperativo articular as coisas que ainda não foram expressas. É imperativo permanecer em silêncio. Que criança linda! ¡Qué vaca gorda! Você é muito. Tenho sorte de ter dinheiro. Depois de dizer isso, é inevitável. Alguém vai ficar doente, algo vai quebrar. A vaca parou de produzir leite. Uma criança chorou. Um adulto não teria como sair. Levante-se. A energia era inegável, embora ninguém tivesse proferido um único palavrão. A energia se foi. Ela estava se esvaindo. Estava claro que a inveja era um fator. Era considerada pegajosa pelas massas. Diziam que era energia. A inveja se apega. É como um fio invisível, despercebido. Use-o em torno do pulso. Você não pode vê-lo. Ela pressiona, emaranha as pernas, amarra os pensamentos. Ela aperta o laço. É como se a pessoa. É claro que ele está amarrado e confinado. O mal-olhado não é apenas fraqueza ou cansaço. É claro que a questão aqui é o cansaço. Esta é uma série de contratempos. Isso começa agora. Não se preocupe, você ficará bem. Tudo está bem, até você encontrar. Tudo sobre seu vizinho é inquietante. Se foi. Crianças e aqueles que estão abertos ao mundo. Crianças e aqueles que estão abertos ao mundo. Bebês. Mulheres grávidas, pessoas apaixonadas e pessoas bem-sucedidas vivem em euforia. ¿Por qué? O brilho da sua luz interior está diretamente relacionado com a força de sua manifestação externa. É claro, quanto mais visível você é na escuridão, mais fácil fica. Olhe atentamente para a aura de alguém com uma palavra ou um olhar. Deixe um comentário. O mal-olhado é uma fina. Não há como quebrar esse vidro. É impossível ver. A luz está claramente perdendo. Ele tinha poder antes. Com o tempo, a rachadura fica maior e todo o padrão de vida muda. O padrão de vida como conhecemos pode e vai desmoronar. Nossas avós sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nossas avós não divulgavam suas gestações por um motivo. Falar sobre renda antes da data prevista para o parto. Postar fotos do bebê em público. Elas sabiam que quanto mais você expõe, é claro, quanto mais você revela, mais você expõe. Portanto, expressões como não faça isso não são apropriadas aqui. Dá azar. Cuspa por cima do ombro esquerdo. Não vou contar minhas bênçãos, mas vou dizer o seguinte: a sorte estava do meu lado. Fou, que não são. Superstições vazias, não servem para nada. Isso é a âncora para a energia. Mantenha o fluxo para permanecer no curso. O mal-olhado não é uma doença do corpo, é um distúrbio psicológico. Está claro que o ritmo está errado. A energia está fluindo. Essa é a maneira errada. Você está tentando fazer algo. Está em espera, mas vamos fazer algo. Por dentro, você está. Você está cheio de energia, mas se sente pesado. Você sorri, mas algo se apaga por dentro. Se você não reconhecer o problema a tempo, ele só vai piorar. O olho se enraiza e começa a corroer. Sua energia é como uma erva daninha no jardim.
Nossos ancestrais sempre tentaram porque sabiam da importância disso. Está claro que a doença não era o problema. Se uma doença persistia ou uma criança chorava à noite. O dinheiro não vem facilmente, eles não o buscavam. Eles eram médicos, mas mais do que isso, eles eram curandeiros. Eles sabiam. A causa claramente não está no corpo, está no campo energético. O campo energético é real. Me diga como você sabe se é. É um mal-olhado, não um resfriado. Informaremos os detalhes no capítulo 2, se houver algum acidente. Capítulo 2. Antes de continuarmos, se você sentir, você sabe que essas palavras são importantes. Curta este vídeo para apoiar o conhecimento. Ele atinge efetivamente o público-alvo. Fica claro quem não precisa dele. Escreva seus comentários no espaço fornecido. Você já passou por isso. Inscreva-se agora para receber o mal-olhado. Você quer aprender como se livrar da inveja. Proteja-se, não caia em rituais mágicos. O mal-olhado não é um diagnóstico, é uma perturbação. O fluxo de energia permanece consistente no início. Pode ser imperceptível no início, mas vai se manifestar gradualmente. Está em toda parte, no corpo, nos negócios, nos relacionamentos. Nossas avós não diziam, você tem. Você tem um problema de energia. Elas simplesmente sabiam imediatamente que algo estava errado. É uma pessoa. Aqui estão os mais comuns. Esses são sinais do mal-olhado que existem desde os tempos antigos. É assim desde tempos imemoriais. Fadiga repentina. Você estava. Você se sente energizado e, de repente, completamente esgotado. Você sente como se o ar tivesse sido sugado do seu corpo. Você foi injustamente sobrecarregado com um peso pesado. Não há explicação. Não tenho vontade de fazer isso. É constante. É claro que os sintomas incluem sonolência e irritabilidade. É claro que isso é especialmente importante no caso de crianças após a visita de convidados. O bebê começa a chorar e não dorme bem. Ele se encolhe e fica olhando fixamente para um ponto. As avós pegavam água e uma faca. Tira as cinzas e lê uma oração. Elimina o excesso. A fragilidade do corpo e da cabeça é evidente. Não há febre. Não me sinto bem, mas os meus olhos estão a arder. O corpo sente-se tonto, a cabeça pesada e os pensamentos confusos. As pessoas costumavam dizer que é como se alguém. Não sou eu em cima de mim, sou eu em cima de mim. Está claro que nome é a melhor escolha. Algo está sentado em cima de mim. Cortes acidentais. Há hematomas e quedas. Você anda pela casa e olha as coisas. As quedas são um problema sério. De repente, você corta o dedo. Se você tropeça e quebra coisas, a culpa é sua. Suas mãos parecem estranhas e seu corpo não responde. É imperativo que você responda ao comando. É um dos mais impressionantes. Está claro, isso é um sinal. A energia está deslocada. Você tem estado. Está claro que eles estão fora de equilíbrio interno. Estinhaco. Isso é um problema de negócios. As coisas estão indo muito bem hoje. Você está inspirado e com muitos planos para amanhã. Está claro que tudo vai desmoronar. Os clientes cancelam, o dinheiro não entra. O dinheiro não está entrando e os negócios estão indo mal. Algo definitivamente saiu do lugar. Está claro que isso não é normal. As pessoas costumavam dizer que era como se. É como se alguém tivesse sussurrado algo ao destino. Ela se virou. A casa está fria e úmida. Está úmida, mesmo que lá fora esteja tudo bem. Você entra e imediatamente se sente desconfortável. Você recebeu um olhar negativo. Há uma inveja inegável no ar. É claro que Antigament, fumavam absinto. Absinto, orégano e zimbro são os ingredientes essenciais. A fumaça levava embora a memória das coisas, causando pesadelos. Sonos e visões perturbadoras. Muitas pessoas aqueles que já experimentaram o mal-olhado conhecem em primeira mão o seu poder. Sonhei com olhos. Mulheres idosas. É como se alguém estivesse observando na escuridão. Não é. Não é mágica, são sinais do subconsciente. Que vê mais?
Você perde a voz. As palavras ficam presas e você quer dizer. É importante e é difícil falar sobre isso. Isso atrapalha. Você perde o fio da meada, gaguejando como se tudo dentro de você estivesse trancado e não pudesse sair. Não há saída. Era especialmente comum. Seu braço esquerdo estava frio. Ele está frio. É como se fosse um estranho. É um sinal de que. É claro que alguém está interferindo nesse nível. O campo energético é real. O lado esquerdo do corpo é receptivo e aceitador. Algo extraño está envolvido. A estranheza do corpo é imediatamente aparente. O corpo vai te dizer. Às vezes é. É acompanhado por espirros, choro ou um movimento repentino do abdômen é claramente evidente. Não há motivo óbvio. Nos tempos antigos, eles sabiam que não deviam bocejar. Bocejar depois de falar com alguém é um sinal claro de desinteresse. Significa que eles tiraram sua energia. Não é. É um azar, pura e simplesmente. Mas quando você tem 3 ou mais desses sinais, é claro que seu corpo está entrando em colapso e você precisa. É uma limpeza. Simplesmente não podemos fazer isso se não moramos em uma aldeia. Precisamos encontrar uma aldeia onde possamos conseguir um amuleto. A limpeza pelo fogo é a resposta. Então, não estamos indefesos. Nossos ancestrais nos deixaram. Use métodos simples, não mágicos. É esotérico, mas é inegavelmente eficaz. Tudo. Um pensamento começou a surgir. Um gesto simples, um pequeno ritual. Está claro que. O momento certo será revelado na próxima parte. Vamos ver como os olhos da nossa avó foram limpos. Nossa avó e suas contribuições para a primeira são inegáveis. Vai levar 3 horas para recuperar o poder perdido. Nossas avós tinham uma maneira fácil e calma de fazer as coisas. Isso tira a energia negativa dos olhos. Sí. Pegue um pouco de sal. Você não sabe o que fazer. Acenda uma vela e fique em silêncio. O resto virá por si só. As avós nunca diziam a frase: vamos fazer um ritual para remover a negatividade. Elas simplesmente sentiam que a pessoa. É claro que elas costumavam estar no corpo, mas agora estão na alma. Existem métodos comprovados que têm sido usados há séculos. Fé e respeito são essenciais. Era exatamente isso que elas faziam. Podemos aplicar isso hoje. Um dos métodos de limpeza mais eficazes A inalacao de fumaca. era usado. Uma criança chorava sem motivo aparente. Uma pessoa estava claramente fora de si. A casa parecía pesada. Para esse fim, absinto e sálvia eram usados. Erva de São João, zimbro, maçã ou casca de carvalho. É carvalho. O processo de fumigação era feito no sentido horário. Gire no sentido horário ao redor da pessoa ou ao redor. O perímetro da sala fica livre. Ao mesmo tempo, às vezes em silêncio. Diga as palavras em voz alta, mas mantenha-as baixas e sussurradas. Vou afastar com a fumaça. Afasta o que é estranho e traz de volta o que é meu. Funcionou. Não é mágica, mas é uma espécie de. É uma reinicialização do espaço. É como os vapores numa casa de banhos. O fumo estava definitivamente a ajudar. Abre os canais de energia. A vela era vista como um espelho da alma. Isso tem a ver com a alma humana. Se uma pessoa sentia, o peso no peito desaparecia. A limpeza estava feita. Use fogo. Eles pegavam uma vela comum e passavam por cima dela, especialmente no rosto. A testa, o estômago e as costas são as principais áreas. Eles observavam para ver se a chama. Preste muita atenção à chama, às espirais de fumaça e aos pingos. A vela é acesa pelas laterais. Era como olhar diretamente para uma pessoa. O fogo nos mostrava que a energia estava claramente presa ali. Sea vela. Minha avó sempre dizia que o fogo estava crepitando. Ele pegava, queimava e ia embora. Após a limpeza, os restos da vela usada eram sempre. Tinha que ser tirado da casa. Na maioria das vezes, imediatamente. Muitas vezes, jogavam sal na água corrente ou Enterraban no chao.
Ele agia como: a proteção e a purificação elementares são essenciais. O sal era considerado um filtro universal. Era. Colocavam nos bolsos ou debaixo da camisa. Colocava-se debaixo do travesseiro ou debaixo dos pés. O sal era definitivamente derramado nos cantos. Ele fica nos cantos dos quartos. Também era: dissolva em água morna. Lave as mãos. Se o mal olhado, a luz geralmente era suficiente. O sal atraía energia negativa. É como um campo pegajoso. E então era: à medida que o sal se dissolve, à medida que o sal se dissolve, o estranho desaparecerá. A água era usada para lavar. Derramem, mas mantenham-se positivos. A água é o elemento mais sincero. Não discute nem. Não revida, leva embora. É hora de você ir. As mulheres mais velhas costumavam sussurrar palavras especiais. Diga as palavras especiais na água se não souber. É hora de decidir o que fazer a seguir. Este é um método simples. Vou dizer em voz baixa. Diga com convicção: estou lavando, estou lavando. Todas as coisas estranhas. Isso se foi. Está preso e dissolvido. Então, o rosto da criança era lavado e o resto da água era jogado fora. Era jogada no chão ou debaixo de uma árvore. Nunca na pia. Bocejar, curare. Respirar é a única maneira de removê-las. Este é um excelente exemplo de negatividade. Às vezes, uma pessoa simplesmente sentava. Sentava-se num canto, fechava os olhos e bocejava. Expirava profundamente. Não era considerado. Este é um sinal claro de fraqueza. Era uma forma de tirar o mal. Isto é energia. A curandeira colocava a mão. Há mais duas na parte de trás da cabeça e no peito. Deixa a gente em paz. Não aceitamos estranhos. E depois de 10 minutos, a pessoa se sentiu diferente. O mais importante é que tudo aconteceu com calma e sem medo. Eu não tenho medo. O mal-olhado não é um julgamento, é apenas essa estagnação que pode ser dissipada. Ervas. Palavras e gestos. Tudo foi gentil e é claro que essa é uma situação de carinho. É aí que está o poder. O poder é inegável. Mas muitos estavam errados. É certo que eles reabsorveriam após a limpeza. A negatividade é clara nos olhos deles. A razão para isso foi: é claro que as regras simples de silêncio não foram seguidas. O resultado deve ser consolidado. No próximo. Você vai aprender tudo o que há para saber. Não faça isso depois de uma limpeza. Imediatamente. O olho deve ser limpo primeiro. Deixe a energia negativa ir embora. Estou de volta. É tão fácil quanto tirar do olho. Isso não é suficiente. Você deve reforçar o novo. O Estado é responsável. Nossos ancestrais sabiam bem. É essencial remover a negatividade e manter uma perspectiva positiva. Coloque de volta. É claro que a energia de outras pessoas é exatamente como poeira. Não se iluda, você pode lavá-la, mas ela voltará. Ela voltará se você abrir a porta e esquecer. Você limpou o lugar onde estava. É por isso que existem regras rígidas por um motivo. Existem proibições claras em vigor. A primeira regra é clara: você não pode imediatamente dizer que se sente melhor. A crenca popular. Dizer em voz alta era considerado a chave. A energia simplesmente se recusava a se estabelecer. É por isso que é essencial remover a negatividade. Vou ficar em silêncio por 1 ou 2 horas e expressar gratidão. Entenda os detalhes. Você precisa sentir o corpo. O corpo aceita o novo estado. Não se deve. É hora de sair ou convidar alguém. Os convidados devem sentar-se imediatamente. A limpeza é como vestir-se. Isso é uma ferida. Após a limpeza, você não pode sair. Isso significa sair ou ficar exposto. Isso é um rascunho. Você não deve permitir que nem mesmo vizinhos próximos entrem na casa. Mesmo vizinhos próximos são afetados, pois o campo ainda está. É claro que ele ainda está vulnerável, e até mesmo um olhar ou uma palavra podem reintroduzir inequivocamente a negatividade.
É imperativo que as coisas não sejam deixadas no chão. Temos roupas de crianças, brinquedos e chinelos. Acreditava-se que qualquer objeto no chão absorveria, sem dúvida, a energia que acabará de ser liberada. Que acabara de ser expelida. Nossas avós imediatamente lavavam, reorganizavam e removiam tudo. É hora de você ir. É estritamente proibido. Olhe no espelho imediatamente. É uma limpeza. O espelho é uma espécie de... É a transição entre o mundo antes e depois. Sí. Olhar para ele depois de tirar os olhos. Você pode voltar ao mesmo reflexo. Elimine o efeito. É estranho. Há uma psicologia profunda por trás disso. Quando você começa a mudar, o espelho vai te trazer de volta a sua aparência antiga. A energia antiga é inegável. Você não pode imediatamente. É hora de lutar, confrontar ou discutir. É hora de parar de culpar. É mais do que apenas um sinal. É fraco e provocativo. Isso acontece com frequência. Uma pessoa é confrontada após uma purificação. Tentaceo. Quando alguém liga, há um conflito. O conflito e o desejo de se expressar são claros. Não é um acidente, é um teste. Isso é um teste. Fica de boca fechada. Mantenha a força. Nossas avós. Eu diria que a proteção é removida quando fica em silêncio. Você não deve. Estou agindo rápido. Silêncio. É imperativo. Não se deve usar pertences de outras pessoas. É essencial esperar pelo menos 24 horas para que o processo de purificação tenha efeito total. Pulseiras, lenços, chales, esses são os acessórios de que você precisa. Eles são canais para as ideias de outras pessoas. Essa energia vai voltar. Isso é qualquer coisa. A limpeza é como água. Use OSD-DOS. Você não pode voltar atrás. Você deve abandonar seus pensamentos antigos. Você deve evitar passar tempo com pessoas que lhe causaram. É claro que isso é motivado pela negatividade. Você não revisita. Discuta as coisas novamente usando fotos. A energia segue a atenção e qualquer coisa que você está fixando o seguinte em sua mente. O corpo. Para se proteger, procure abrigo. Lave o rosto, sente-se em silêncio e coloque algumas ervas secas. Beba uma decocção de tilha nos seios nasais. Melissa, urtiga e vá dormir. Derma é o guardião supremo da nova energia. Em nossas aldeias, é claro que limpar-se é de extrema importância. Proteger a família e a mulher é outra história. O mal-olhado é real. Isso afeta o indivíduo e o todo. Família, espaço e poder ancestral. Isso é claro. O próximo capítulo vai mostrar como nossos ancestrais mantinham a família, os filhos, o lar e as finanças seguros. É claro, a inveja e olhares, e um entendimento sem magia. Eles têm o conhecimento para se proteger. Este é o clã. Se a casa é pura de coração, silêncio e... O silêncio não é apenas a ausência. É claro que é uma defesa contra o mal-olhado e a inveja. Nossos ancestrais não esperavam pelos problemas, eles os enfrentavam de frente. Bata na porta. Eles viviam suas vidas dessa maneira. Estava claro que não havia mais nada para levar. Suas defesas não foram construídas através de... É mágico, mas também é ritualizado no cotidiano. Coisas, pensamentos, ações e intenções. Era exatamente assim que eles protegiam a si mesmos e aos seus filhos. Seus filhos e suas casas. A palavra era a primeira proteção. Isso tem o potencial de salvar ou prejudicar. É por isso que as pessoas costumavam falar menos. Elas não se gabavam das coisas boas. As crianças devem compartilhar dinheiro. Proclamem sua boa sorte e rezem. Eles são quietos, sussurram e escondem suas alegrias. É claro que é óbvio e evidente. É claro que ninguém na casa estava gritando. Eles brigavam à mesa. O som é a razão. Ele carrega a vibração. Se uma pessoa, ele destrói seu campo sozinho. Ele é, sem dúvida, o culpado. A casa era vista como uma fortaleza. Isto é uma fortaleza. Não é fria, mas aconchegante. É quente.
Os donos colocavam uma faca debaixo do limiar. A vassoura deve ser pendurada com a pilha virada para cima e o alho deve ser colocado debaixo dela. O alho era colocado debaixo da janela e uma velha. É uma chave ou uma pedra. Janelas. Eram esfregadas com sal ou uma infusão de erva de São João. A soleira estava claramente salpicada com ervas secas, e havia definitivamente algumas nos cantos da janela. Está nos cantos. Isto é zimbro. D. A casa é um espaço vivo. É um organismo da família. Debe ser protegida. É ao mesmo tempo envolvida e preservada. Os amuletos não eram usados apenas no corpo e dentro dele. Não era. Nem sempre era um amuleto. Muitas vezes era uma peça de roupa, um perfume, um gesto, um lenço amarrado. São essas coisas que fazem um homem. Um lenço e uma camisa bordada no peito são necessários. Uma pequena cruz ou uma agulha é escondida em um ponto. Está em uma costura. As mulheres carregavam orégano no cinto ou colocavam erva de São João no bolso antes de uma reunião importante. A reunião está acontecendo. Era estritamente proibido. Usar roupas de outra pessoa era estritamente proibido. É certo que isso se originou em casa. Ou é doença ou inveja. Os rituais das reuniões. As estradas eram sagradas e estritamente proibidas. Ele foi visto saindo por alguém. As palavras são claras. Vá com Deus, como o vento. Saia imediatamente. Como o sol, volte. Quando? Eles não podiam se sentar. Senta-te. Ele tinha que andar de um lado para o outro. Ele deixou com confiança no chão o que tinha ao seu redor na sala. É da rua. Após a visita, a porta se abria ligeiramente e a avó dizia: que Deus o mantenha conosco e com ele. O bem-estar financeiro também era Protegido. Não se assobiava dinheiro. Era passado por cima da soleira, não dado de mão em mão. Era colocado sobre a mesa, simples e direto. A bolsa não era usada. Era deixada aberta na frente da porta. Há um espelho na frente da porta. Acreditava-se que o dinheiro. Eu valorizo o silêncio, a ordem e o respeito. E se? Trate-o com cuidado, e ele responderá de acordo. Eu voltaria se estivesse ansioso ou com pressa. Devia ter uma casa. Tem fogo e pão. Uma vela, um fogão, uma lâmpada. Uma chaleira com fogo vivo protegia o espaço onde viviam. As interrupções de energia e o pão são inegáveis. A mesa simbolizaba a prosperidade. É indiscutivelmente protetora contra a inveja. Se a casa. Era fácil para influências externas se instalarem quando não havia luz ou pão. Influências externas podem entrar. Silêncio e ordem são a melhor defesa. Nossas avós não limpavam apenas para receber visitas. É claro que elas entendiam: sujeira e lixo são a âncora para tudo que é ruim. É claro, onde há poeira, há poeira. Pa-a-tripa. Onde há gritos, o grito irrompe. Então, todos os dias, elas tinham energia para varrer, sem dúvida. O chão era limpo e a energia era purificada. Mas essas eram apenas ferramentas, coisas e ações. A verdadeira defesa está em prestar atenção e manter o foco. Manter o silêncio e não deixar os outros entrarem. É importante notar que, mesmo que esteja perto, o próximo capítulo revelará a verdade. Vamos falar sobre o que as ervas escondem. As sombras, a lua e a casa são tudo o que é necessário. Estas são proteções invisíveis. É invisível, mas sentida. A força que não. Ela grita, mas existe silenciosamente e com confiança. As coisas mais poderosas são invisíveis. É isso. Elas são silenciadas pelo silêncio. É claro que elas não fazem barulho. Exigem sua atenção. Elas simplesmente. Elas fornecem um apoio inabalável para sua realidade. Você vai se lembrar delas quando menos esperar. O mal-olhado e o olhar invejoso. Existem olhares e a atenção intensa de outras pessoas. Não são inimigos, são lembretes do nosso. Somos transparentes e perspicazes. O nosso campo é real. Proteger-se não significa ter medo, significa ser
A chave para viver em harmonia com seu ritmo é estar presente e consciente no local onde se encontra. É intocado. Não há. Isso não requer magia. Requer apenas. É essencial mostrar respeito por você mesmo, pelo seu corpo e pelos seus ancestrais. Seus ancestrais e seu lar. É imperativo permanecer em silêncio no momento certo. Desvie o olhar. Cinta. É hora de fechar a porta. Não a abra mais. A erva de São João não faz isso. É barulhento. É silencioso. Cresce quando você precisa e não espera por ninguém. Você precisa perceber isso. O poder não está em. É expresso em palavras, em intenções e em silêncio. Entenda isso e apoie. Isso ressoa no seu coração. Teom. Curtir. Inscreva-se e me conte nos comentários. Conta-me o que te tocou nos comentários. Isso é um tesouro de família. Tu sabes exatamente que istrediko es tua avute in cutiu. É claro que isso foi passado na tua família. Visita nosso. Canal no Telegram. Compartilhamos receitas. Usa este texto para ervas, remédios fitoterápicos e práticas de limpeza. É claro que a inveja, os esquemas de proteção do lar e da família são necessários. Sinais úteis e sabedoria são essenciais. Eu estive perto da morte, mas sobrevivi. Tudo. Preste muita atenção ao seguinte. O bem que é sustentado volta. Tem poder. Até breve. Que o silêncio. Você deve ser sua melhor defesa.